Olá, sejam todos bem-vindos ao episódio número 4 do Frequência do Saber, um podcast em coprodução do Grupo O Timoneiro e UniLaSalle, onde a gente fala sobre várias coisas relacionadas à comunidade, à academia, ao saber e à relação do saber no dia a dia, na prática da comunidade. Hoje a gente vai falar sobre a engenharia como fator de transformação social. Então, aproveita que está por aí, curte, já compartilha com quem tem que compartilhar esse episódio e depois da vinheta a gente segue falando sobre isso. E eu recebo aqui para a gente falar sobre a engenharia como fator de transformação social a Bia Kern, fundadora do projeto Mulher em Construção, e o professor Roger Carneiro, engenheiro e coordenador das engenharias do UniLaSalle. Muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo bem, obrigado pela oportunidade de a gente conversar um pouco. É o Grupo Timoneiro e do lado da Bia, é uma satisfação enorme. É muito legal estar aqui num período, né? O Timoneiro tem uma história em Canoas importante. E aí, se unindo à nossa, vocês conhecem mais o assunto que nós, enfim, mas estamos aí há 18 anos, então a gente, mais ou menos, também já tem algumas pautinhas dentro do Timoneiro. Então, muito obrigada pelo convite, estar aqui e falar um pouquinho do nosso trabalho em conjunto aqui com o LaSalle. Legal. E antes da gente falar desse trabalho em conjunto, então, saber um pouquinho mais como a engenharia faz esse trabalho, né? Como ela atua nessa transformação social. Queria começar perguntando para a Bia, pedindo para a Bia para contar um pouquinho a história de como é que nasceu o projeto, para aquelas pessoas que ainda não conhecem poder entender e saber um pouquinho mais. Então, para quem não conhece, eu sou uma pessoa muito insatisfeita com os rumos que as mulheres têm de trabalhos, enfim, e como eu poderia desenvolver sempre trabalhando no ramo com mulheres empregadas e vítimas de violência e em toda a situação que a gente vê, né, das pessoas precisando de algo, precisando ter conhecimento de formação para o trabalho. Então, como eu trabalhava na esfera pública e via que não tinha projetos que elementassem trabalhos que fossem mais dignos para as mulheres, e sempre achei uma solução muito interessante ir para a construção civil, que já vem do exemplo próprio da minha família, que a minha mãe botava a mão em tudo, fazia tudo. A nossa casa, que não é tão longe daqui, enfim, está quase no centro. A gente mesmo construiu muitas paredes, piso, tudo a gente fez. Ninguém morreu por isso. E como isso era importante da gente ter conhecimento, não esperar nada de governo, nem de ninguém, mas sim do nosso próprio braço, do nosso próprio, da nossa própria força e vontade, disponibilidade de mudar. Então, eu criei a Mulher em Construção há 18 anos atrás, com o primeiro curso de pintura predial ali com a Companhia da Construção, e a gente começou com um curso de pintura, vieram mais 300 mulheres para 25 vagas, foi um espetáculo, e eu queria, na realidade, ensinar e dizer para a mulher que ela podia fazer o que ela queria, do jeito que ela quisesse, e que não tem coisa de homem nem coisa de mulher, mas que a gente pode fazer a própria escolha. Então, eu criei com esse elemento, sabendo que as empresas precisam cada vez mais de trabalho. Então, começou aqui em Canoas, hoje a gente está em São Paulo, já foi fazer palestra em vários países da Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, enfim, a gente vai por tudo, mas estamos bem fortes em São Paulo, e agora aqui no Rio Grande do Sul, com esse acontecimento que a gente veio para se juntar aqui com o LaSalle para continuar o nosso negócio. Nosso negócio é colocar mulheres para a área da construção civil, ensinar elas e verem que elas têm que também tem esse direito. Professor, a engenharia ela é muito técnica, as engenharias são técnicas, a gente está falando aqui também de cursos, né, de graduação, pós-graduação, tem todo um preparo acadêmico, mas essa interface com a comunidade e com as questões sociais, elas são também, sempre foi pauta da engenharia, porque com a engenharia também vem o desenvolvimento social e econômico. Queria que falasse um pouquinho sobre isso, dessa relação, de como trabalhar isso na carreira daqueles que estão cursando a engenharia, né, até de forma conceitual, e como é que acabou nascendo, então, esse projeto Regenera e essa parceria com Mulheres em Construção. Bom, a engenharia é transformadora de vidas e de toda a nossa sociedade, né? Então, ela perfaz em diferentes âmbitos, seja ela civil, seja ela elétrica, mecânica, de materiais. E a engenharia, por si só, é aquele senso crítico de transformação, né? Aliada ali à inovação, que a gente sempre tem que estar nesse período de reciclagem, né? Então, engenharia é isso, é a reciclabilidade da inovação.
E a gente, eu e a Bia, a gente já vinha namorando um pouco ali antes de ocorrer a catástrofe, né, climática que nos assolou aí o estado. E com essa situação, a gente encontrou essa parceria muito forte e acabar perfazendo muito mais e alinhar muito mais o crescimento da sociedade. Né? Principalmente ali na construção de novas residências, de modificação de paradigmas das mulheres em construção de fato, literalmente, né? Tendo em vista que, independente do gênero, muitas pessoas foram afetadas. E as nossas engenharias, o La Salle, por si só, ele também já tem, né, todo esse âmbito, essa visão social, né, de ajuda comunitária. E as engenharias, elas vieram, então, com a veia das mulheres em construção, por isso o projeto Regenera, né? De, então, proporcionar à comunidade, e não só de Canoas, mas também de toda a macro-região, de proporcionar a essas pessoas afetadas a oportunidade delas tentarem uma vida melhor com as novas construções, né? Seja ela nas suas residências, seja ela na parte elétrica, seja ajudando pessoas em motores de carros, né? Então, perfazendo todas as nossas engenharias ali na universidade. Então, a gente já está há um tempo trabalhando juntos, com certeza a gente tem muito a trabalhar e a proporcionar à sociedade melhores condições de vida econômica, melhor condição de vida social, melhores educações, né? Que isso é independente da faixa etária. Então a gente está trabalhando nesses objetivos para aprimorarmos cada vez mais e fortalecermos cada vez mais. Vai muito dentro dessa filosofia do aprender fazendo, né? Que a gente tem falado muito aqui no Frequência do Saber. E eu queria perguntar para vocês sobre essa interação, e daí vocês fiquem livres para quem começar ou não. Vou pedir para o professor só puxar o microfone mais para cá. Assim, mais para cá. Isso, porque quando vira o rosto, daí às vezes fica um pouco longe. Mas assim ficou ótimo. Mas que tu falasse um pouquinho sobre o quanto é importante, por exemplo, para um aluno de engenharia ter o contato direto com pessoas que estão lá na comunidade fazendo, e também para as mulheres que estão ali tendo contato direto com engenheiros, com futuros engenheiros, mas principalmente com o ambiente acadêmico, que eu imagino que para muitas seja uma novidade. Elas nunca tinham entrado num ambiente acadêmico e agora elas fazem parte de um projeto, né? Posso responder? Vanderlei, é uma emoção para ela estar dentro de uma universidade, a universidade abrir esse campo, é muito inteligente da universidade fazer isso, porque são os novos alunos que podem vir, né? Na primeira fase a gente recebeu também homens, porque enchantada eram todos, né? Tanto homens quanto mulheres, então. Mas como participaram apenas 5% do número de mulheres, até hoje a gente estamos em quase 500 mulheres atingidas, né, que passaram pelas nossas oficinas. O critério era estar na linha de necessidade, exatamente. Primeiro começamos por Canoas, foi bem forte nessa região, né, até com o sentido de delas repararem suas casas, então hidráulica, elétrica e a questão das paredes, né, de trabalhar. Então todas elas queriam pintar, mas não, primeiro vão consertar. Agora sim, é o período de pintar as casas, né, mas antes não podia, porque tinha que esperar secar e trabalhar a textura. Mas, voltando à tua pergunta, é o seguinte: estar dentro de uma universidade, receber o apoio que a universidade está nos dando é fundamental para que a gente tivesse montado essa escola de emergência, porque ali ela tem atenção absoluta de todo envolvimento, inclusive quando tem qualquer problema de saúde, sempre estão em cima, auxiliando todo mundo como se fosse um aluno pago. Nenhuma delas, não tem um tipo de discriminação. Elas todas são envolvidas como alunas. E quanto aos engenheiros, a gente está fazendo levantamento agora dos alunos que vão nos ajudar no momento que a gente entrar na comunidade. Então, por enquanto, a gente está usando as engenheiras maravilhosas que estão nos dando aula pontualmente, fazendo alguns trabalhos práticos dentro da própria universidade, e fora dali, as próprias alunas estão recuperando suas casas entre grupos. É isso que a gente está gostando muito, recebendo vídeos delas contando o que elas estão fazendo, e assim os alunos, quando entrarem, até
Meu Deus, o que a gente tem de casa inscrita, né? Porque vazou lá a documentação para os alunos. Gente, todo mundo quer fazer agora e agora, entendeu? Mas como é que vai pegar só Matias Velho? Eu quero aqui também. Claro, não vai ser assim, a gente não tem estrutura para fazer todo Canoas. Mas, com certeza, quanto mais apoio a gente tiver, mais a gente vai poder fazer, porque é tudo muito aberto, muito claro. É um projeto nosso, é uma parceria, ela não tem dinheiro público envolvido, e sim apenas de empresários que vieram colaborar, empresários que, afinal de contas, né, veio de uma ideia lá da Natália Arcuri. A Natália me convidou, do Me Poupe, ela me convidou a fazer uma live. Nessa live de 20 minutos, 30 minutos, a gente conseguiu levantar 450 mil lá na primeira. Então, é isso que está dando suporte para que a gente conclua, né? E veio o Luciano Huck, veio outras empresas também, a Coral, Votorantim, todo mundo, assim, colaborando um pouquinho, o adquirindo uma sala. Mas o que a gente espera? A gente quer cuidar de 2.500 mulheres aqui no nosso entorno. E aí, nós vamos precisar de muita grana no ano que vem. Então, a gente está juntando o que a gente conseguir, exatamente é para a gente concluir esse projeto junto com os alunos aqui do professor, que estão se inscrevendo bastante, né? E a gente está encantado de ver como vai ser esse processo. Apesar de hoje eles já terem as engenheiras, as alunas, né? Estão tendo aulas com as engenheiras. Então, é muito positivo. Eu só posso dizer que as pessoas chegavam até nós, outro projeto que eu não falei, que está inserido, que a gente não sabia que ia ter tanta demanda, é o atendimento psicossocial. Então, a coordenação de serviço da assistência social do La Salle está sendo assim, fundamental para a nossa saúde mental, porque até a nossa está imbuída, né? A gente também passou pelo mesmo processo, mesmo não sendo enxentado, todas as pessoas foram envolvidas. Então, esse é o maior sentimento, o maior problema que a gente teve foi esse. E isso, as gurias estão ajudando muito lá, no nome da Michele, que é a coordenadora, a doutora Michele Close, e o serviço também, a doutora Camila, que é da psicologia. Então, nós temos, na realidade, no La Salle, uma união de forças, que é muito mais da engenharia humana também, porque a gente está vendo que as pessoas precisam ir lá, a gente dá café da manhã, almoço e ainda uma bolsa além do material que ela recebe para levar para casa, né? Material elétrico, material de hidráulico, as ferramentinhas que ela precisa, o básico, ela leva para casa para continuar trabalhando e, quem sabe, para o mercado de trabalho, né? Perfeito. A filosofia do La Salle é aprender fazendo. Né? A gente tem disciplinas de projetos integradores em que os nossos alunos, eles vão se inserindo em comunidades, vão se inserindo em empresas para prestar realmente aquele conhecimento, né? Colocar a teoria da sala de aula em prática, literalmente. E a nossa união vem agora para uma outra veia, que é dos alunos estarem sendo inseridos no projeto Regenera e assim perfazer diferentes ações conclusas na comunidade que a gente está trabalhando, né? Então, nós temos estudantes de engenharia civil trabalhando com pinturas, prestando todo assessoramento, né, à população em relação à pintura, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, acabamentos. Então, a gente perfaz todos ali nossos âmbitos como engenheiro civil. Os nossos engenheiros elétricos estão trabalhando muito na parte da refrigeração de escolas, mudança de instalações de escolas, de igrejas. Fizemos um trabalho belíssimo, inclusive, na semana passada, na igreja da Matias, ali logo na entrada, sabe? Pio 10. A Pio 10, junto com o Frei Natalino. E a gente fez um mapeamento de todos os problemas daquela igreja e para a gente, então, propor melhorias. E ela vai ser toda repaginada, reconstruída de acordo com as ideias que os nossos alunos da engenharia civil e da arquitetura, que nos abraçou fortemente essa causa do projeto Regenera, para cada vez mais a gente ampliar aí, né, os benefícios para a comunidade. E a engenharia mecânica também, né, fazendo cada um com o seu objetivo ali de ação, de acordo com cada ponto a ser corretivo. E assim a gente diminuir, né, esse sofrimento,
essa perda tão grande para nossa comunidade. Eu sou cearense, pelo sotaque dá pra perceber que eu não sou gaúcho, mas já me batizaram como cearucho e eu fui muito abraçado por esse estado, por essa cidade, pelas pessoas. E assim como eu já sou um cearucho, então já me sinto tão pertencente. Então por isso também tanta gana e tanta vontade, né, para fazer o melhor para. E daí a gente entra desculpa, mas a gente entra no segundo momento, né? Primeiro, olha, para ficar bem entendido, a universidade vai com os alunos, olha, tá tudo ok, posso entrar nesse lugar, tá tudo certinho. Dá para entrar, porque tem muitas casas que não tem condições de voltar, a gente sabe. Então, a universidade faz isso. E a gente vai no segundo momento. É o que a gente vai fazer na igreja agora, que a gente já foi lá visitar também o irmão Natalino. E agora nós vamos consertar em aula com os próprios alunos da região. O que a gente espera é isso, pegar a sua própria região e ir consertando à medida do possível, que abonado por eles. Porque eu não tenho como chegar lá e auferir o prédio, se eu posso, ou se não, continuar fazendo. Tem a estrutura, tem toda a questão, né? Então, essa se junta a vontade e o conhecimento. E tu não sabe da maior. Na formatura da primeira turma, que foram 300 pessoas, o irmão Euclides foi lá e ofereceu 5 cursos completos de engenharia e arquitetura, que a gente já está com os nomes prontinhos para anunciar de presente de Natal. Inclusive, ai, que loucura, já pensou? Uma das bolsas, graças a Deus, foi para uma aluna nossa. Para uma aluna sem querer. Do projeto Regenera. 80 mil pessoas. E foi uma do projeto Regenera que ganhou uma das vagas. Então, assim, meu Deus, lá dentro da Construsul. Então, é muito interessante ver como isso respalda e ver que a gente quer realmente transformar. E fundamental, né? A gente ensinar que a gente mesmo pode fazer sem precisar de ninguém. O mais é isso. E sabe, também, muito elas vinham assim com aquele ofício, eu ganhei dinheiro do governo, que era aquele valor de 5.200, enfim. E aí elas viam como elas estavam, muitas vieram com esse sentimento. Compraram material errado, contrataram pessoa errada. E assim, a gente foi um serviço de consultoria que elas fizeram em cima, né? Olha, eu posso comprar isso, que tipo de material? Porque daí, foi lá, fiz a minha parede, caiu tudo. Sim, porque no fim vieram também pessoas que não sabiam tanto. Queriam ajudar, mas terminaram levando o dinheiro da pessoa. Então a gente terminou sendo esse apoio, para dizer que tipo de material, tipo de ferramenta e como utilizar. Né? Então, eu acho que foi uma valia extrema e a gente tem mais é que seguir adiante, que a gente sabe que tem muitos anos pela frente ainda, né? Que não é assim. E nessa construção do conhecimento, imagino que não só para os moradores, para os profissionais, mas inclusive para os estudantes e para engenheiros, tem muita coisa nova ali, né? Porque todo mundo construiu suas casas sem imaginar que o rio chegaria ali, né? Tem um problema aqui, um problema de informação histórica aqui na cidade, que não é o nosso foco aqui, mas tem 95, 99% das pessoas construiu a sua casinha, botou o seu sonho ali e não sabia que estava protegida por um dique e que se o dique não funcionasse, o rio chegaria na casa delas, né? Canoas recebeu gente de tudo que é lugar nas últimas décadas e as pessoas foram chegando, construindo sua vida e não sabiam disso. Não sabiam que era uma área inundável, né? Por exemplo, ali na área da Pio 10 mesmo, é uma das áreas mais fundas, né? Muito, ali foi a 3 metros, eu acho, a água. Filho, foi uma loucura. Eu vi. Já no fundo tem lugares que foi 1 metro só, mas ali é um dos lugares mais fundos. Eu imagino que muita coisa está se aprendendo e se repensando na própria construção desses lugares, já levando em consideração a umidade, que a água pode chegar de novo, porque ninguém pode também eliminar essa possibilidade, né? Então, eu imagino que muita coisa nova está se construindo nos saberes, nessas construções e nas próprias reformas, né? E a gente foi realizar uma vistoria lá na igreja e aparece a mancha, a possível altura que a água chegou. Mas olhando com mais calma, a gente pôde ter a certeza que por alguns dias, 2, 3 dias, a água subiu muito mais do que aquela mancha que ficou. Aquela mancha que ficou mais tempo, né? Isso, mais intensa, sabe? Então, a gente vê ainda problemas de umidade que ainda não conseguiram, que as paredes não conseguiram secar, para você ter noção. Sabe? Então a gente fez ali, se você pegar ali a pontinha do dedo na parede, você vê ainda o quão frágil essas estruturas ainda estão por causa, né, ali de maio, junho. Coisa incrível, né? Da altura da água, sabe? Tem lugar que não dá ainda para pintar.
Não, tem que vai ter que preparar. fazer toda uma reconstrução, É. literalmente, né? De tirar tudo ali, o reboco, a pintura, e aí sim deixar aqueles blocos, aquela alvenaria secar um pouco, e aí sim fazer, né, um novo reparo. Não é assim trabalhar, e isso é aquela coisa da pressa das pessoas em mudar, vai ter que ter mais calma ainda. É como está dizendo, né? Tem que ter mais calma, porque não pode chegar, porque só vai ser dinheiro botado fora. Só vai gastar dinheiro, né? Então tem que... retrabalho. E do ponto de vista da renda desses bairros também é muito importante esse projeto, né? Porque nós estamos falando assim, muita gente precisando de mão de obra e não conseguindo, uma dificuldade para conseguir, não tem. Às vezes com esse problema acaba contratando pessoas que não necessariamente sabem o que está fazendo. Mas também muita gente perdeu a sua renda nesses bairros, porque eram muitas empresas pequenas, menores, né, no próprio bairro, que a gente sabe que a maioria delas até não abriram ainda. E assim, esse projeto acaba formando as pessoas que são da própria comunidade, ou seja, o dinheiro fica ali também, né? Então tem um poder econômico de geração de renda e de criação de economia muito grande para a localidade, né? Exatamente, porque tu compra no mercadinho da esquina, tu que começa a renovar, né, o processo na loja de material de construção. Enfim, esse poder que a gente tem que entender, que ele tem que mudar, ele tem que ficar muito mais no local. Se tu consegue atingir aquele pessoal ali no seu entorno, fica mais rico todo esse movimento. E assim, é porque daí, quando tu vai ajeitar uma escola, que a gente já fez as escolas ali na Matias Velho, até com o apoio do CREA, tudo que o pessoal do CREA foi lá, oferiu, viu o que tinha que fazer. Tudo são parcerias várias, né? Mas que interfere exatamente em que tipo de material que tu vai usar e como. Se tu consegue atingir isso no bairro, tu também enriquece a cidade. É isso que tem que ter entendimento, não é só o centro. Todos os lugares que a gente convive, qualquer comunidade, ela tem a sua riqueza específica. E aí, se a gente ajeitar a casa dela, com certeza o seu vizinho vai mudando o quadro também. Foi assim que a gente começou, com mulheres poucas, mulheres trabalhando assim, a vizinha foi olhando, daí a outra do outro lado também viu, a prima, a irmã, a tia, começou a movimentar o processo, né, em função desse conhecimento, até chegar numa casa de material de construção e saber que tipo de produto vai comprar. Então, quando eu era jovem, assim, que eu chegava, então mesmo que vai fazer, sabe, aquela coisa? Não, hoje tu já chega com a língua, sabe, o produto que tu quer específico e sabendo o que é. Então, fica muito melhor para a pessoa que compra e a pessoa que vende, porque ela vai saber o que vai ser preciso mais. E fora isso, também os sistemas construtivos, né? Porque o que tem de novidade aí, meu Deus, o que a gente está vendo que é necessário, muita coisa a gente mudar, e também o que a gente está vendo, muitas pessoas se mudaram de Canoas, né? Muito. Que não tem nem condições de voltar para suas casas, então... Algumas sem condições e outras não querendo mesmo, né? Não querendo. Não querendo, já refizeram sua vida em outro lugar, já matricularam os filhos em escola e não voltam mais, né? Eu nem sei qual é a porcentagem, mas gostaria de saber até. Eu acho que ninguém tem, né? A gente Não consegue tem visualizar ainda, que alguns lugares, assim, coisa de 60%, 40% não voltou, assim, né? Pelo que os vizinhos dizem, assim. É uma média que eu estou regiões. usando quando eu falo muito aí no nosso projeto, porque eu estou indo pelo Brasil e fora também do país, falando sobre isso, mas da importância que isso tem sobre uma cidade e como isso interfere no meio ambiente. Olha a preocupação que a gente tem que ver daqui para frente, o que a gente tem ainda, né? Porque ali para baixo, eu que sou moradora antiga, quando os meus pais construíram a casa ali, quando a gente era pequeno, enfim... recém-nasceu, então até a Harmonia, aquilo ali tinha muita plantação de arroz, aquele Mato Grande e tudo, né? E o que isso interfere hoje? A água já vinha. E eu cheguei a enxergar a enchente de 66, 67 foi. Isso, então eu vi, 67. me lembro lá pequenininha, veio até a Brasil. E aí eu que moro 2 quadras da Brasil, a minha casa serviu de apoio para famílias e os bichos, imagina. Tudo como agora, exatamente, a água veio exatamente no mesmo lugar. No mesmo lugar, só que ela subiu mais, né? Agora mais. ela Foi pegou um pouco ali a mais Matias alto. Velho, ali no shopping, toda aquela região, lá embaixo ficou. Então, assustador, né? Legal. Assustador. Eu vou pedir para a Bia depois nos falar também como é que o pessoal faz para conhecer mais o projeto e quem quiser participar, porque eu tenho certeza que muita gente vai ver e vai dizer assim, eu também quero participar de alguma maneira. Mas antes eu queria que o professor nos falasse um pouquinho de como é que estão as novidades, a organização dos cursos do Unilassalle hoje e também como é que faz o pessoal acompanhar. Ótimo, eu só vou abrir um parênteses Por favor. rapidinho, né? Que é uma preocupação do meio ambiente que a gente deve ter, independente das engenharias, é que as obras estão crescendo agora para os lados. A gente viu muitos anos as obras crescendo verticalmente e agora, cada vez mais, a gente está vendo obras agredindo muito
o meio ambiente, realizando muitas, né, desmatação e agora o meio ambiente está querendo o seu espaço novamente, né? Então, por isso que a gente está vendo essas ações climáticas cada vez mais fortes e atingindo cada vez mais a comunidade, né? Bom, então as engenharias estão aí se repaginando em 2025. Elas estão com um ensino mais diversificado, mais atualizado, bem numa linha americana. A gente está ali, por exemplo, na engenharia civil, a gente vai começar a trabalhar com ensino baseado em problemas. Ou seja, os professores vão trazer um problema para os alunos e ali em sala de aula, em algumas disciplinas correlatas, eles vão desvendando do nível básico, intermediário até o mais avançado a solução daquele problema. Isso na engenharia civil. E na engenharia de produção, a gente também está trabalhando com módulos específicos, tanto na produção quanto na mecânica, módulos específicos para uma certa área. Por exemplo, aluno de produção que quer trabalhar com a gestão de projetos. Nós temos módulos específicos para isso. A engenharia mecânica trabalhando com módulos específicos para automobilística. Então, são blocos, módulos centralizados para realmente o desejo daquele aluno. E uma coisa bastante interessante, que os 2 primeiros anos de todas as engenharias vão ser unidas. Ou seja, por 2 anos, os alunos podem fazer aquelas disciplinas comuns de todas as engenharias. E no 3º ano, se inicialmente ele se inscreveu na engenharia civil e balançou ali um pouco para a engenharia mecânica, ele vai poder, né, trocar de curso. Então, a gente vai dar esses 2 anos para o aluno se ambientalizar nas diferentes engenharias e, posteriormente, manter ou até alterar o seu desejo de uma nova formação. Isso é muito legal, porque a pessoa... Isso é normal em qualquer ramo de atividade, tu achar que gosta muito de uma coisa e no meio do caminho... Exato. Olha, gostei mais ali. Exato, e é interessante que as nossas salas de aula também mudarão. O ensino ele não vai ser uma cadeira e um professor ali na frente. Não. Nós contaremos com mesas equipadas, com computadores, sabe, trabalhando por projeto ali em 3, 4 alunos, diversificando bastante e forçando-os a trocar conhecimentos. Tem pessoas que são mais experientes em uma área, outros alunos não têm a oportunidade de um estágio logo ali no início de uma vida acadêmica. Imagina a troca de conhecimento que um pode repassar para o outro, sabe? Então a gente está buscando realmente isso, a união entre os alunos e a troca de conhecimento sempre. Que legal, que novidade bacana. Bia, como é que o pessoal conhece mais do projeto e as mulheres que quiserem se inscrever, participar, acompanhar, como é que faz isso? Olha, quem quiser se inscrever, é só entrar no nosso Instagram lá, Mulher em Construção _oficial, tem lá um capacetezinho cor-de-rosa, e lá tem na bio, lá tá tudo escrito o que precisa. Mas assim, em princípio a gente está trabalhando ainda com a comunidade de Canoas, e ainda estamos, para quem não fez curso de elétrica e quer fazer, venha, vai ser bem-vinda de novo. Quem já foi ex-aluna e não aprendeu, porque na primeira fase foi elétrica, hidráulica e pintura predial. Agora tem também impermeabilização, o reparo da parede, então também pode aproveitar isso. Então tem várias nuances e assim, mais um tempinho a gente já começa lá na igreja também. Quem quiser participar vai ser muito bem-vindo, porque realmente é inovador, né? Porque é a nossa força indo lá, dizendo que a gente pode não esperar por ninguém. Porque às vezes a pessoa não sabe tanto do lado, né? Só vir com a gente lá que vai entender que vai ter aquele abraço, e o pessoal do La Salle, muito querido, lá nos esperando também. Beleza. Quero agradecer muito a presença de vocês, o papo. A gente quer manter acompanhando aí, conforme for acontecendo, e de repente vocês voltam aqui para o Frequência de Saber mais uma vez aí pela frente. Com certeza, será um prazer. Quem sabe a gente não traz uma mulher junto, ela contando, agora eu já trabalho tudo, elétrica, hidráulica, faço tudo em casa, não preciso mais nada, isso é muito legal. Olha, ver elas realizadas, aprendendo, isso aí não tem preço, realmente não tem preço de ver as pessoas aprendendo com a frequência do saber.
toca-te um curso. Vai Verdade, pro outro, vai e embora. todo mundo que tiver interesse Todo também mundo. pode entrar em contato conosco, Isso diretamente aí. com os coordenadores, tá? Eu fico à disposição para o que precisarem, coloca ali Uni La Salle, a gente também está nas redes sociais. Marca um horáriozinho conosco e a gente está super aberto para receber todos os interessados. Inclusive, até conhecer um pouco mais, né, dessa parceria Regenera Uni La Salle. À disposição. Estamos E à os disposição. empresários que quiserem colaborar, por favor, estamos aí também aguardando, né? É verdade. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Rodrigo. Valeu, esse foi mais um Frequência do Saber. Falando sobre engenharia, transformação social com a Bia Kern e o professor Roger Carneiro. Aproveita que passou aí, curte e acompanha nas redes sociais do Uni La Salle, do Grupo Timoneiro, esse projeto que já começou e está tão legal. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de algum assunto que tu quer ver aqui no Frequência do Saber, também deixa anotado aqui embaixo pra gente, certo? Então até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Abraço, até mais. Valeu. Tchau, tchau.